Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Pois, meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Sábado especial deste mês de junho, mês muito bacana. Tradicionalmente faz tempo bom aqui na nossa região. E a gente está hoje propondo falarmos um pouco de um estabelecimento notório, marcante pelo aspecto de que muitas vezes se confundiu a cidade com o próprio nome do estabelecimento. Um empreendimento que chega a 3 décadas de existência, agora na última segunda-feira, dia 4, a Tapioca completou 30 anos. Por ser uma data memorável e por ser uma sequência de anos exitosos, nós da Rádio Página 2 decidimos ouvir um dos sócios proprietários, o Dimas Felipe, que nos recebe bem aqui, como todos recebem bem na Tapioca, uma outra tradição importante, exatamente para que a gente possa falar dessa história magnífica. É uma história intermeada por situações das mais complexas, de tempos de crise, de tempos bons, como tudo na vida, na verdade. E essa empresa, ela chama atenção, a Tapioca, porque ela explora um monumento histórico do município de tal forma, sem descaracterizá-lo. Essa que é a verdade. Houve aqui uma conjunção do bom gosto e da linha arquitetônica da época, e ninguém se sentiu machucado. Muito pelo contrário, valorizaram, de certa forma, resgataram o estilo da antiga construção, e no que fizeram isso, a população gostou, e no que gostou, todo mundo bateu palmas em razão dessa iniciativa. E hoje a Tapioca é, sem dúvida, um dos principais cartões de visita da nossa cidade, Timbó, aqui em Santa Catarina, no Vale do Itajaí. Você que está nos ouvindo em outras regiões do país e do mundo, é aqui que realmente está caracterizada a marca de Timbó. Quando essa câmara à minha direita abrir, vocês vão ver um cenário espetacular. Já com o meu convidado de hoje, muito bom dia, Dimas Felipe, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos Henrique. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. E aí, Dimas, se passaram 30 anos de uma jornada interessante, né? Isso aqui é verdade que começou com uma brincadeira? Na verdade começou talvez um pouco antes, né, de 30 anos, né, porque não foi assim de uma hora para outra, agora vamos abrir e vamos começar a fazer festa. Na época, até vamos citar o seguinte: hoje a Tapioca praticamente mudou de foco, né? Uhum. Porque por várias razões e outras também a gente passou mais para a área de alimentação e de diversão também, mas ligada a restaurante, né? Mas no começo a proposta é uma danceteria, uma discoteca. Sim, justamente. Então, uma das coisas que, assim, eu sempre fui, eu acho que desde que a minha mãe já fala, né, que quando eu era pequeno, já me dava alguma coisa, eu tinha que desmontar, eu tinha que saber como é que funcionava por dentro, enfim, era aquela, nem sempre depois conseguia montar. Como todos. Mas é assim. Então, essa parte de curioso dessa parte, aí acabou que eu comecei a ter interesse na questão de som, né? Na época, claro, era aquele, acho que o primeiro equipamento mesmo que eu comprei foi um gravador da CCE, aquele que era
gravador de Sim, fita gravador cassete, de fita coisa cassete. bem simples, mono ainda, né? Mas enfim. E na época daí eu compramos uma caixa da Fran, assim, mas pensa numa coisa antiga, né? E já com, acho que nem lembro que idade tinha, 13, 14 anos, daí a gente fazia algumas festinhas assim com, sei lá, 20, 30 pessoas mais conhecidas aí da região que a gente Você falou morava. a gente, quem é que você está falando? A gente era assim, o meu meio que eu tinha lá em Rio dos Cedros, quando eu morava no interior, né? Ainda não era bem no centro, próximo ao centro, mas enfim. Então era aquelas amigos, né, que também não tinham o que fazer, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada na época, né? E a gente fazia, sei lá, esporadicamente algumas festas, mas isso sempre despertou alguma coisa, não que eu pensasse em abrir uma empresa ou fazer alguma coisa dentro com esse sentido, né? Mas as coisas foram acontecendo, né? Aí, depois, com o passar do tempo, a gente acabou também na época existia lá em Rio dos Cedros que era forte na época, porque não havia, que nem hoje, antigamente havia muitos clubes, né? Porque não tinha restaurante para sair, não tinha outras coisas, né? Outros meios de você poder fazer uma festa ou sair para jantar. Então surgiu lá a JURCE, Juventude Unida Rio Cedrense. E como eu já estava nesse ramo de fazer barulho e coisa assim, eu já estava ligado a esse meio. Acabamos também participando dessas festas lá, e paralelo a isso a gente acabou montando um equipamento de som um pouco melhor já daquele começo de uma caixa Fran, e não desmerecendo, né, mas e acabou que a gente foi melhorando isso, e nós fizemos várias festas. Aí, lá pelos anos 86, 87, a gente tem que contar outras histórias, né, para chegar a esse ponto. Deixa eu só fazer um intervalozinho da seguinte forma. Eu estava vendo aqui e sempre quis fazer a pergunta para alguém que viveu toda essa complexidade das caixas de som, aqueles monumentos que eram enormes, verdadeiros guarda-roupas. E essa mudança para essas caixinhas JBL hoje chama atenção. Né? Bastante, né? É pena, eu ainda digo, é pena que as pessoas antigamente talvez tinham mais conhecimento, né? Porque hoje também, assim, às vezes num próprio carro você consegue ter um som que talvez na época não conseguia. E as pessoas talvez não se tocam que ela tem o direito de fazer barulho dentro dos limites. Na época, né, não tinha isso. E também eu vejo que, assim, na época era difícil você ter um grave muito grande. E você sabe que as frequências do som, principalmente os graves, quanto mais grave, mais longe ele vai. Lógico, com certeza. Então, assim, na época, assim, o que se queria mais era atingir os agudos, que era uma coisa, mesmo você que trabalhou em rádio, que trabalha numa onda média, né? Que assim é difícil você ter um agudo, você sente, né? Passou agora bem aqui um som grave. Justamente. Então o grave ele vai muito longe. Então às vezes a pessoa acha que não está incomodando, mas ele vai no vizinho, ele entra na casa. Então, você está dizendo que quem conhece som sabe disso? Sabe, e a maioria claro, não conhece, não entende nem o que está fazendo, né? Legal muitas vezes ele pode estar ouvindo um som alto, porém se ele tirasse aquele super grave lá, que a frequência vai de 20 até 100 Hz, já não incomodaria os outros, mas enfim. Tá. Ô Dimas, nós vamos fazer um intervalo aqui e na volta nós vamos contar um pouco dessa história maravilhosa da tapioca, que eu quero repetir agora na última segunda-feira, dia 4, a tapioca completou 30 anos de existência numa jornada bem interessante, muito bem sucedida. Então, daqui a pouquinho a gente já volta com Dimas Felipe, um dos diretores da Tapioca. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todo Simbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todo Simbó, incomparável como você. Unimed. Quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed.
Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale. Maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Olha, nós da Rádio Página 2 estamos hoje falando dos 30 anos da tapioca. Eu queria até trocar algumas ideias com o Dimas sobre isso. Ô Dimas, teve um momento, agora nos últimos anos, Timbó adquire a condição de uma cidade bem vista, uma cidade bem frequentada, disputada pelo turismo, próprio cicloturismo que criou-se aqui, você tem participação também, difundir um pouco mais a cidade. Mas tu concordas que houve um tempo de que se falava mais da tapioca do que Timbó? Assim, sinceramente, passou uma fase, justamente, eu até tive experiência, porque eu trabalhei em Blumenau por uns anos, anos passados. Sim, sim. E as pessoas, eu achava assim que, eu morava em Rio dos Cedros na época, trabalhava em Blumenau, e as pessoas não conheciam Timbó, sabiam que existia, mas a maioria nunca tinha vindo para Timbó. E depois de um certo tempo, ou hoje mesmo, que a gente abriu o restaurante em Blumenau, aí as pessoas vêm e dizem, eu conhecia, a gente vivia em Timbó, né? Vivia todo final de semana vinha para Timbó. Na tapioca. Sim, justamente. Então, eram pessoas que talvez na época tinham 16 ou 18 anos, mas hoje, imagina, com 30 anos, já estão na faixa dos 50. Então, realmente, tinha muita gente, principalmente não só de Blumenau, mas de outras regiões, que era o top, né, da cidade, era conhecido da tapioca. Ô, Di, mas essa brincadeira, então, ela virou um negócio sério, vocês empreenderam aqui, apostaram, e entraram até num negócio bem complexo, no sentido, assim, de ter autorização da prefeitura para a utilização da área, e aí deram a contrapartida, construindo essa monumental ponte aqui, a nossa ponte estaiada de Timbó e do Vale do Itajaí, chamou muita atenção. Me fale um pouquinho dessa trajetória dos 30 anos. Pois como até dando seguimento ao que eu estava falando antes, né, de como começou, né, porque a gente acabou fazendo umas festas lá na própria tapioca, antes mesmo desse dia 4 de junho, né. Havia um grupo aqui em Timbó que era For Jovem na época, não sei se... lembro, sim. E eles promoviam, sei lá, umas 3 festas por ano, e a gente acabou fazendo essa sonorização para eles. E isso era a tapioca antes mesmo, que ela passou anos fechada, né? A empresa ali, e foi adquirida pela prefeitura. E nesse meio tempo, depois, uma pessoa, ele acabou abrindo um restaurante que não funcionou por muito tempo, se chamava Franciele Restaurante Pianos Bar. Aí ficou parado e a gente usou esse espaço para fazer essas festas. Como a gente percebeu que tinha condições de funcionar, aí que a gente se reuniu e foi numa conversa praticamente de bar, que estava eu, o Marildo, o Ito e o Kiko, né? Marildo é seu irmão, o Ito Krenk, né? Não, aliás, o Ito Lenzi e o Odair Krenk. Isso. Aí eles até vieram com a ideia, como que a gente tinha ação, vamos fazer uma sociedade, mas assim, era a ideia de todo mundo, imagina, a gente tinha eu acho que tinha 26 anos, 25, então era uma ideia mais de fazer uma festa, né, manter, mas a gente não tinha grandes pretensões além disso. E aí é que a gente começou, então montamos uma empresa, né, e no dia 4 de junho a gente começou a trabalhar. Depois a gente sempre seguiu um padrão também, né? A gente era ligado ao pop e rock, né? E isso meio que deu
deu para nós um rótulo, né, disso. Sim, e as pessoas procuravam isso, né? Eu lembro que a gente tinha até um slogan assim, que na tapioca, quem sabe você pode até dançar. Então a ideia era outra, né? Sim, as pessoas até houve épocas, né? Claro que em 30 anos às vezes dá épocas altas, baixas, né? Claro. Mas enfim, nas boas épocas, eu creio assim, a gente fazia parte e ouvia mesmo anos e anos, que não se falava. Às vezes por algum motivo eu não podia estar num sábado. Eu lembro uma noite que eu estava indo para Blumenau, mas era visível naquele horário que ia começar a tapioca, de ver a quantidade de carros que vinham para cá. De toda a região, praticamente. De toda a região. Agora, quando o Dimas falou lá na tapioca, só para o ouvinte entender, fica no outro lado lá, exatamente no outro lado do rio, e lá funcionava uma tapioca, que era conhecido pela firma Lawrence e Indael, né? É que assim, hoje nós temos 3 empresas, né? Uma matriz, que é a tapioca, que é lá do outro lado, né? Sim. Temos a filial número 1, que é o restaurante Roda d'Água. Tem esse nome? O nome da empresa é essa. E então a primeira filial é daqui e a segunda é de Blumenau. Então, são 3 empresas. Né? Esse é o complexo de empresas de vocês, então. Isso. E cresceu, né, Dimas? Quando é que... Peraí, você estava falando do rock que impulsionou e que, de certa forma, estigmatizou aquele período da danceteria, né? Sim. E depois vocês, então, abandonam um pouco aquilo, porque a música, ela troca de fase. Sim, são ciclos, né? Mas as fases melhores foram quando a gente manteve isso, né? Depois houveram, assim, eu diria que houve uma fase que já estava começando a entrar muita música eletrônica. Não é que a tapioca também não tivesse essa linha, porque no meio desses 30 anos aconteceram várias mudanças, passou lambada, passou um monte de coisas. A gente acabou, o que a gente fazia era não se aprofundava, não saía muito daquela linha, né? Mas tocávamos pagode, pagávamos outras coisas, né? E depois, porque a música eletrônica mesmo, tinha épocas mesmo que a Rivage, por exemplo, era... Porque haviam outras discotecas grandes, né? A Rivage em Blumenau, claro. Depois surgiu Carambas, depois... Enfim, foi meio que... uma sequência de casas que vieram, né? Creio que hoje, que funciona ainda... regularmente, nenhuma, né? Nenhuma delas, né? Curioso isso, né? Isso... Até quando vocês mantiveram a gente trabalha ainda, né? Mas assim, nesse padrão mais forte... Isso até uns 6 anos. 6 anos atrás, mais ou menos. Atrás, né? E depois passaram, então, a priorizar aqui sim, a gente deu mais foco para isso, mesmo porque em 2000, quando a gente inaugurou... os primeiros meses não foram fáceis, né? Eu abri uma empresa porque nós não tínhamos o know-how, né, de restaurante. Então eu lembro que se não fosse na época pela boate, a gente tinha quebrado logo nos primeiros 3 meses, né? Mas depois a gente, naturalmente, até na época eu era funcionário da Caixa Econômica, eu tive que fazer uma opção, né, em sair, porque se não tivesse alguma pessoa em frente, logo não funcionaria. Eu creio que não existiria ainda. Valeu a pena se você contabilizar tudo que passou? Valeu. Estão felizes com o resultado? Feliz, sim. A empresa, assim, hoje nós temos praticamente 70 funcionários. 70 funcionários? E quem sabe, né, a gente abra outras unidades, né, mas... Sem convites de outras cidades? Várias. Na verdade, até Blumenau foi uma coisa que, onde a gente está hoje lá, se olhar, tirando as proporções, sim, mas é o local de Timbó lá, mais ou menos tem a mesma importância. Não tem dúvida. Porque, o antigo porto. Sim, exatamente. O Rio, né, foi o ponto aqui. Foi o ponto onde começou a cidade lá também, né? Então, ela faz parte do centro histórico, enfim. Claro. E na época, em 96,
foi a prefeitura de Timbó, eu creio que o prefeito era o Renato Viana, ou antes Blumenau, ainda. de Blumenau, né? O Dalto, talvez, não lembro. Você falou né? Timbó, mas é de Blumenau. De Blumenau. Sim, de Blumenau. Mas na época eles tinham intenção de ter uma cervejaria. Já havia surgido a Bork em Timbó em 96, né? Sim. E eles não tinham nenhuma cervejaria. E aí a prefeitura meio que foi atrás, né? Para que pudesse ter uma cervejaria. Também. Aí teve até pessoas que eram contrárias, porque a praça era pública, enfim. E depois, em 2000, já não estava mais dando certo. Eu lembro que logo após que a gente inaugurou aqui, o Renato Viana já veio conversar com a gente se a gente queria. Mas na época a gente não tinha condições, mesmo porque a gente investiu um valor bem mais grande, do que a gente pensava. E aí a gente não tinha condições. E depois de alguns anos ainda aconteceu Quer dizer que tem cidades ainda interessadas, essa marca pegou mesmo e ela atrai, de certa forma ela tem... Talvez não pela marca, ou, enfim, mas porque existem muitos locais que são... Que fácil é você construir um restaurante, vou construir um prédio, fácil é fazer dessa forma, né? O problema é você adaptar em algum lugar que tenha alguma coisa a ver com a cidade, né? Que até então, pelo menos a empresa foi baseada nisso. Né? Então... Dimas, você falou em números, 70 funcionários, você tem uma ideia de quantas refeições por dia vocês servem Timbó, Blumenau separadamente? Olha, eu até tinha esses números, mas assim, tem domingos, principalmente os domingos, né? Posso te colocar que nós servimos com as duas mais de mil pessoas. Mais de 1000 pessoas, com as duas. Isso. Blumenau também escolheu domingo como o dia domingo referencial. Principalmente em dias bonitos, né, que não estão hoje, assim, as pessoas... E a gente nota, principalmente aqui em Timbó, dá para notar que é muito turista que vem, né? São pessoas que, se o domingo de manhã sai com sol, as pessoas, eu imagino assim... que as pessoas saem, sei lá, de Jaraguá, de Blumenau, vão dar uma volta pelo vale e acabam almoçando aqui. Não dá para imaginar o número de pessoas que já fotografou, já registrou essa imagem aqui, né? Não. Isso é impressionante. Não, eu às vezes, até faz um tempinho que não faço isso, mas se digitar já no Google tapioca, já vai aparecer milhares e milhares. Muita gente que já visualizou isso aqui. Mesmo na época, a gente teve uma ideia assim meio que ligada também com a internet desde o começo, desde a boate nós já tínhamos na época podia tirar foto já dentro do coisa, daí já entrava na página, que vocês hoje não perderam o tempo em relação a essa evolução, né? Hoje é uma coisa que é muito banal, natural, mas na época não existia, né? Até nós tínhamos acho que nas primeiras fotos que saíram era no máximo 10, porque era a quantidade, era limitado. Né? Era limitado, enfim. Você entende que a tapioca virou realmente uma referência gastronômica na região? Sim. Até eu diria o seguinte, né? Um dos meus hobbies hoje, e assim, não é só a questão, eu realmente faço porque eu gosto, mas assim... E acho que é um investimento, é a questão de viajar. Sim, eu estou com essa pergunta aqui. E ter uma ideia de como as coisas estão lá fora para a gente poder ter uma percepção do que a gente pode. E tem muitas coisas que a gente, viajando, você acaba vendo e às vezes você traz e demora tempo para a pessoa, mesmo hoje que... Com a internet você tem, sei lá, uma rapidez muito grande, né? Você pode pesquisar coisas que... entrar num menu de um bar ou de uma cervejaria na Alemanha, pode, né? Saber o preço exatamente. Agora em loco é diferente, né? É diferente, sim. A minha pergunta era assim, você viaja muito, além do lazer, você vai em busca de ideias? Sempre. Sempre? Sempre. Não, eu sempre coloco uma meta que cada viagem eu tenho que trazer 3 coisas para tentar implantar, né? Digamos, para pagar a viagem. Para pagar a viagem, exatamente. O que, por exemplo? Sim, uma bebida, alguma decoração, alguma... Prato, às vezes. Um prato, exatamente. Dentro disso. Depois tem que ser adaptado, porque muitas coisas não funcionam. Assim, e a evolução na comida também, ela é
as pessoas acham, você pode procurar fotos de comidas de 20 anos atrás e as fotos de hoje são completamente diferentes, né? Assim, tem coisas que... É verdade, né? É verdade, a bebida também. A comida não só adquiriu qualidade, mas ela tem um layout todo especial. Sim, agora, né? Diferente. Bem diferente. Eu lembro que quando a gente começou como restaurante, os números, assim, por exemplo, vendia Cuba. Você lembra do Cuba? Sim, Cuba. Bacardi? Cuba. É uma coisa que hoje nós nem temos mais no cardápio. É uma coisa que... E era sensação valorizada, né? A gente vendia caixas e caixas de Smirnoff na época e hoje mudou, sabe? As coisas vão... as pessoas hoje, aqui na nossa região, e a gente sente bastante em Blumenau, é a questão da cerveja artesanal. Tá, então tá. Era também uma pergunta que estava aqui. Isso. Entre as bebidas todas, hoje, bam é a cerveja artesanal. Cerveja artesanal, exatamente. Impressionante, né? E a gente nota, e até uma conversa com um companheiro nosso lá de Blumenau, onde a gente vende a cerveja dele, ele nos colocou que a tendência agora é das cervejarias pequenas começar a melhorar na questão preço, né? E as cervejarias grandes, segundo ele também, elas começaram a ver, porque eles estavam brigando muito pela questão... Já está acontecendo isso? Sim, né? já. Já de 2 meses para cá, de uma maneira bem... Então as artesanais têm uma tendência naquilo que você conversa de se popularizar um pouco mais. Sim, popularizar mais, porque... eles estão conseguindo diminuir os preços, os custos, e também, segundo ele, a questão das cervejarias, as grandes cervejarias, elas estavam brigando muito por preço, e com a entrada das artesanais, as pessoas começaram a perceber, e aí elas também conseguiram levantar os preços delas. Então a diferença vai ser... O vinho sai bem nas suas casas? Sim, sai. E qual a procedência desse vinho? Eu sei que você gosta muito de prestigiar a região. Sim, em quantidade a nossa São Michele é a que mais vende. É a campeã. Sim, assim mesmo, porque a gente também vende em taça, né? É diferente. Mas sai tudo, né? Principalmente no inverno, né? É uma bebida que sai... Eu, na verdade, sou tomador de vinho e eu não para mim pode ser verão ou inverno, eu acabo tomando igual. Tomador de vinho, toma. Isso, mas as pessoas não, a gente nota que... A região é do tomar vinho no inverno. Agora, por exemplo, está bombando, né? Sim, Ô, Dimas, por falar em popularizar, a gente usou esse termo em relação à cerveja artesanal. Que definição você dá para a tua empresa, para a Tapioca? É popular? É uma empresa que quer mais que isso? Sim, isso é uma coisa que eu sempre gosto de deixar bem claro. Porque assim, existem pubs, existem restaurantes sofisticados, existem, enfim, mas quanto menor que você tem um negócio, você tem um bistrô, por exemplo, né? É muito mais fácil você controlar, muitas vezes até a rentabilidade deles é muito maior do que uma empresa como a nossa, né? Então, por quê? Porque a gente tem, você imagina que aqui em Timbó nós temos aproximadamente 400 e poucos lugares, se nós quisermos encher tudo, né? Então, cadeira deve ter umas 450. Em Blumenau tem 500. Então, a gente não pode pensar que vai abrir um bistrô com um chefe que vai fazer exclusivamente um prato. É impossível. Claro. Nós trabalhamos de uma outra forma. Deve ter muita gente que nos ouve que já conhece ou que já esteve em cervejarias como na Alemanha, né, em Munique principalmente. E eu já estive várias vezes, e esse ano também vou para lá de novo. Até quero participar novamente da Outubro de lá, porque a gente tem uma ideia, uma cervejaria que nem a Hofbrauhaus, por exemplo, ela tem a tendência turística e ela atende as classes A, B e C. Ah, era isso, você queria chegar nessa comparação. Por quê? Porque se você tem uma coisa grande, você não pode pensar que você vai, principalmente em épocas de crise, selecionar para trabalhar com preços exorbitantes, né? Então você tem, na verdade, assim, não vou comparar com o McDonald's, né? Mas você tem que criar um cardápio, e esse cardápio não é um chefe, o chefe vai montar esse cardápio,
E ele vai passar para a equipe que vai ter, porque o chefe não pode estar de manhã, de tarde, de noite, 7 dias por semana, aqui em Timbó e lá em Blumenau. Esse é um modelo que você trouxe de lá? Não digo que eu trouxe de lá, mas é uma coisa, uma tendência que funciona lá também. Que funciona lá também. Interessante. Principalmente nessa Hofbräuhaus, é claro que a quantidade que eles têm lá, principalmente, que é uma cidade de 4 milhões de habitantes, é uma cidade que é conhecida mundialmente pelas cervejarias, pelo Oktoberfest, né? E tem muito turista, não só da Alemanha, de outros lugares que vai lá, então é lógico que eles têm. Mas eu estive observando a própria cozinha deles, é toda industrializada, com esteiras, então você pede uma coisa, isso vem com uma rapidez muito grande, né? Eu imagino que seja uma cozinha praticamente industrial, né? Como é que está a relação de vocês com o pedido na mesa e a entrega do produto? Bom, assim, nós temos um padrão, até o nosso próprio sistema, né? Que ele foi adaptado para isso, para toda vez que se faz um pedido de um prato, ele tem 20 minutos para sair. Sim. Então tem um reloginho lá no... tem 20 minutos, esse é um padrão. Ele sai, na verdade, com um verde lá e vai diminuindo a quantidade de minutos, ele vai ficar amarelo até 25 e depois ele fica em vermelho. Então os caras da cozinha... Só que assim, chega final de semana, principalmente aqui em Timbó, nós começamos em 2000 e esse é um prédio tombado. Então vocês podem ver que nada pode ser construído ao redor dele. Você não pode montar uma esteira aqui, uma coisa assim. Exatamente. Então nós temos uma deficiência muito grande de espaço de cozinha. A cozinha a gente até aumentou em algumas coisas, né? Mas não é tipo, eu vou pegar um arquiteto, vai lá, me monta uma cozinha do jeito que eu quero, é diferente. Então, o layout de trabalho é diferente, né? Então, assim, a gente não consegue mesmo... Eu posso até pensar assim, no final de semana vamos atender 1.500 pessoas no sábado à noite, mas eu não tenho como botar mais que 10 pessoas na cozinha, porque vai estar uma em cima da outra. Então, pode acontecer. De certa forma, amarrado pela relação que vocês têm com o prédio público, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim. Vou fazer um intervalo, Dimas, se você me permite. E eu queria chamar a atenção, eu sempre faço, no final do bloco, e dos blocos, aliás, um chamamento em relação a Timbó. Você que não é daqui, você que é da região, que não conhece a nossa cidade, queria que vocês viessem aqui conhecer essa magnitude, essa beleza aqui, que é a Tapioca. Complexo maravilhoso, um restaurante, vai ser super bem atendido. Hoje, sábado, tem uma feijoada imperdível, inclusive você está convidado a vir, né? Vale muito a pena. E se você pedir na cumbuca ainda é melhor. Mas, enfim, o detalhe. E venha conhecer as outras belezas da cidade. A gente tem o Morro Azul, que tem uma paisagem estonteante. Você sabia que num dia bem aberto a gente pode até visualizar o mar? Pois é, essa é uma das características do Morro Azul, onde o pessoal vai fazer voo de parapente, asa delta, enfim, vai fotografar muito. Lá tem uma escola ambiental que chama atenção, mas a gente tem também nosso jardim botânico, que vale a pena. A gente tem as nossas praças centrais magníficas, a Praça Henri Paulo, junto ao pavilhão, ficou um espetáculo para caminhadas, para você pedalar, levar a criança e soltar, tem brinquedos, enfim. Isso é Timbó, uma cidade feita para todos. Eu já volto com outras informações e principalmente com detalhes, né, dessa história de 30 anos da Tapioca, que está vivendo essa terceira década já de trabalho, um trabalho belíssimo que orgulha todos nós. Já voltamos. Horn Auto Center, seu carro é seu patrimônio, cuide dele com quem entende do assunto. Gluck Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale, a vida do trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. T-Flash, precisou? É urgente? Chame T-Flash, entrega com rapidez e segurança.
Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Nós estamos de volta. Programa Carlos Henrique, hoje na Tapioca. Lugar melhor impossível. A gente estava conversando aqui no intervalo a respeito do cenário. Não tem como errar aqui, né? É um lugar mais bonito que o outro. Fantástico, realmente. Isso aqui é o ponto central da cidade de Timbó. E guarda essa beleza que tem uma mistura da natureza com aquilo que o homem também idealizou e, nesse caso aqui, até melhorou. Bom, um detalhe importante, estou entrevistando o Dimas Felipe, que é um dos diretores da Tapioca, que está comemorando 30 anos, já falamos aqui de 30 anos, de uma história maravilhosa, parece que não faz tanto tempo assim, mas são 30 anos já. Eu queria puxar aqui um outro assunto para abrir esse bloco, Dimas, que a gente sabe que uma instituição só, uma pessoa só, até faz um sucesso relativo. Mas se não tiver outras pessoas pensando da mesma forma, esse sucesso fica comprometido no futuro, pelo menos. Eu sei que você é um cara que sempre incentivou essas coisas novas que surgiram, os desafios, como o cicloturismo, como, inclusive, toda essa discussão sobre o que vem a ser o turismo daqui para frente. Sei que você também é um que gostaria de ver a prefeitura ter uma secretaria de turismo, mas me fale um pouquinho do teu conceito sobre o turismo na nossa região e o que nós temos de outros restaurantes, da gastronomia, da beleza natural, essas coisas. Queria ouvir de ti. Nós temos potencial? Temos. Bom, assim, quando a gente abriu em 2000, os costumes, primeiro do próprio cliente, o comensal daqui, as pessoas não tinham, eles não saíam para jantar, né? Ou poucos, né? Saíam. Hoje também as coisas, assim, existem pessoas que não saem porque não gostam, porque nunca foram motivadas a isso, enfim. E tem as que saem bastante, né? Muitos clientes, às vezes eu vou em outros restaurantes, tu vê que um cliente nosso aqui vai estar lá, é lógico. E vice-versa. Sim, é assim. Mas na época não, as pessoas saíam muito pouco, então demorou. Eu creio que assim, como a gente começou, digamos, o ícone na cidade, eu creio que bastante a gente influenciou nisso, né? Hoje, e também pelo fato de que uma das coisas que eu acho importante é a questão de você estar sempre aberto, né? Porque... Aliás, essa é uma característica de vocês. Né? Porque assim, você pode estar em casa em qualquer momento, você já tem a ideia na cabeça que se você convidar uma pessoa para vir aqui, vai estar aberto, né? Nessa última semana em Blumenau nós tínhamos que fechar à noite porque não tínhamos que poupar gás, mas enfim, é ruim para casa porque às vezes a pessoa chega e dá com a cara na porta e você tem essa filosofia de deixar sempre aberto? Isso faz tempo já que tem isso? Sim. E quando funciona, então, de segunda a segunda? Sim, de segunda a segunda. A questão seria mais econômico, nós já pensamos várias vezes, a questão econômica seria melhor fechar, porque você teria uma quantidade de funcionários menor, claro, né, porque você não precisaria fazer o rodízio, né? E seria muito mais prático, você teria também um dia para pequenos concertos, algumas coisas que para nós às vezes dificulta, porque você tem que fazer uma coisa na cozinha, ou você sai de madrugada, mas muitas vezes não dá. Então, até no último ano ali, no dia de Natal, eu tinha um pedreiro na cozinha trabalhando, porque a gente para 2 dias por ano. E a gente acaba deixando, às vezes, 2 meses aí, naquele dia a gente vai fazer isso, né? Mas não tem o que fazer. Você abre às 11 da manhã? 11 da manhã. E fecha? Fechamos às 2. Às 2? Isso. E, isso é Timbó e Blumenau? Isso. E tem épocas que, quando é mais de férias, por exemplo, final do ano, e janeiro, e julho, aí a gente acaba estendendo um pouco mais, porque a gente nota que... O cliente determina mais ou menos assim. Isso. Então, mas essa questão de você estar sempre aberto, às vezes o que você gasta de propaganda ou para dizer que naquele dia você não está, né, e as coisas não entendi. Uma bate a outra. É verdade. Agora fale um pouco dessa conjuntura toda
Na questão aqui, eu falo de Timbó, depois eu até vou falar na questão de Blumenau, porque hoje a gente está meio que inserido lá também, claro, né? Então, mas em Timbó, a gente sempre teve à frente, mesmo porque para nós é o melhor negócio que tem, é turismo, né? Claro. Porque não é, eu falo o seguinte, que não é o turista que nos dá sustentabilidade, né? Hoje, pelo menos, não é. Creio que no Rio de Janeiro, em outros lugares que são mais, vai para Gramado, talvez quem faz isso é o turista, claro. Mas aqui não é. Então, eu faço, nas minhas contas, eu faço assim, porque você tem um custo para te manter e você tem um custo de insumos. Então, por exemplo, se vem um turista, se vem uma pessoa que não é meu cliente e eu vendo para ele R$1.000, por exemplo, daí o meu custo, digamos, de a energia elétrica, de o garçom, de é o mesmo, né? Mas eu só gasto com o insumo que eu tenho. Então a minha lucratividade em cima dessa fatia é muito maior, né? Entendi. Então, além dos insumos, eu esqueci os impostos, né? Que o governo é sempre o nosso sócio, né? Mas enfim. Isso que não falta. Mas a lucratividade sempre é maior. Então, para nós, o melhor negócio é investir nisso. Né? E a gente, até não por obrigação, mas mesmo eu sempre mesmo, você comentou nessa questão do cicloturismo, o circuito nasceu aqui, né? A gente... Aqui na Tapioca? Sim, claro, porque... Aliás, aqui é o ponto de partida, para quem está assistindo a gente, não sabe, aqui é o ponto de partida do cicloturismo, de um circuito fantástico, elogiado no mundo todo, né? Sim, mas na época veio o pessoal do Clube de Cicloturista, só para sair um pouquinho fora, e a gente acabou jantando junto, e estava o Sérgio na época que era da prefeitura, enfim... E aí é que começou o negócio. Se não tivesse acontecido isso, não teria acontecido. Bem, mas enfim, mas eu acho que o turismo, depois mesmo que saiu aquele negócio na Globo, né? Sim, aquela matéria. Uma alavancada muito grande. Então, eu me lembro das nossas reuniões, que eu faço parte do Contour, das nossas reuniões de 2000, de 2001, 2003, a gente falava de turismo, mas era uma coisa tão distante, né? Hoje em dia, a gente nota que a gente está falando de outra o Dimas faz referência a um programa Globo Repórter, exibido pela Globo, que mostrou a potencialidade que Timbó, de algumas cidades do Alto Vale, Pomerode, e enfim, aquilo alavancou realmente o turismo de qualidade, né? Sim, de qualidade. E outra coisa é que uma coisa acaba puxando a outra, né? Porque o que fez aquele programa acontecer foi justamente o cicloturismo. Porque a Globo veio com a intenção de fazer alguma coisa, de trabalhar em cima do Vale Europeu, né? Que dá qualidade de vida. Daí eles notaram, quando a gente falou do cicloturismo, porque eu, no meu pensar, na época, quando eles vieram gravar, eu achei que ia sair um minuto, eu ia falar alguma coisa, e ficou um bloco inteiro, né? Porque eles mudaram o script, gostaram tanto se vocês olhar, mesmo Blumenau acabou não aparecendo muito, né? Foram poucos lances fora daquele... E isso deu, assim, uma conotação para a nossa cidade altíssima, né? A imagem, claro que a imagem que a gente vê aqui é linda, né? Você vê com um drone aqui, faz uma imagem espetacular. Ô, Dimas, ainda voltando a essa questão, eu queria insistir um pouquinho no fato da cidade se preparar num conjunto, não só vocês. Vocês alavancaram, sim. Mas o que veio depois foi bacana. Você faz uma leitura muito positiva hoje, por exemplo, da tua concorrência mesmo, do setor gastronômico, hotéis, essas coisas. Eu já falo mais de 10, 15 anos. Assim, ó, o que é interessante numa cidade, eu acho que assim, a concorrência, eu ainda digo só uma coisa, a concorrência leal, né? Que seja leal, né? Que tenha a mesma, que pague os mesmos impostos que você paga, que faça, né, dentro do que são as regras, né? Ela é muito boa, né? Porque você imagina, é só olhar para o Pomerode, né? Que nós temos aqui do lado, tem vários restaurantes e fazem com que as pessoas de Blumenau dizem, vamos lá para jantar em Pomerode, ou almoçar em Pomerode, né? Acho que mais acho que é mais isso. Mais de dia, né? Mas assim, então, um restaurante só
traz gente, mas se ao passar do tempo as pessoas começam a comentar em Blumenau que Timbó tem uma gastronomia forte, vai vir mais gente, né? Eles vão vir aqui, a outra vez vão querer ir num outro e vão voltar aqui, enfim. Então isso é uma coisa que é bom para todo mundo, né? Então acho que... E as pessoas se vão almoçar lá no domingo, mas aqui vem para a noite, né? Justamente. Um dia você me falou algo que eu estava lembrando agora. Você me disse que quando chegou a Blumenau, logo depois você ficou com a sensação de que Timbó tinha mais vida noturna que Blumenau. Isso é verdade? É verdade. Ainda se mantém? Sim, tem algumas peculiaridades assim meio interessantes, principalmente quando tem algum feriado. E eu ouvi uma pessoa comentar, e eu acho que ela tem toda a razão, que quando é feriado aqui em Timbó, você nota que, por exemplo, é um feriadão, quinta-feira, por exemplo, foi feriado, aí começa a vir turistas, vêm pessoas de fora, e a cidade aumenta, a quantidade de pessoas aumenta, você vê o movimento aumenta. Verdade. Em Blumenau, Blumenau é uma cidade de 330 mil habitantes, né, hoje. E eu não sei exatamente os números, mas a grande maioria das pessoas de Blumenau são pessoas de Timbó, ali do Rio do Oeste, Rio do Sul, de tudo quanto é lugar do Vale. E nesses feriados, essas pessoas vão visitar as famílias. Quer dizer, Timbó enche, Blumenau esvazia. Esvazia. Que coisa. E os blumenauenses mesmo acabam indo à praia, que é muito mais próximo, eles têm, né, acabam indo à praia. Então, a cidade, não que não tenha turista, tem. E eu posso dizer e garantir muito mais do que Timbó. Se a gente pegar... Questão de números. Vamos usar como parâmetro 15 anos atrás, talvez até menos, 10 anos atrás. Quando eu lembro que eram poucos os que apostavam, como hoje se aposta no turismo. Você é um teimoso remanescente, você sempre acreditou nisso, né? Teimoso no bom sentido, você e outras pessoas aqui da cidade. Mas nesse passar de anos aí, você entende que hoje Timbó a nossa região pode falar de boca cheia, que é um centro de atração turística? Sim, olha, primeiro que eu creio que sou apaixonado por Timbó. Olha, essas coisas a gente não tem dúvida, eu creio ou é apaixonado? Não, então eu sou apaixonado mesmo, porque assim, hoje, se você sair à noite, você sai aqui na nossa praça, vai ali nessa praça central, dá a volta, você vê a qualidade que tem nas nossas ruas, as calçadas aqui no centro, que você comentou antes dos parques, né? Dos parques. É impressionante, é muito bom, né? A qualidade é muito boa. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu tenho amigos italianos, de vez em quando vem aqui, a gente dá uma volta e a gente, primeiro, a questão de segurança, né? Claro. Se você vai para o Rio de Janeiro, você não tem isso. A questão de limpeza, que para nós parece uma coisa, quando tem um papel no chão, já fica... Né? Sim. Mas para essas pessoas que estão habituadas a ver isso, elas notam isso, né? Assim, de que tem coisas assim que a gente talvez no nosso subconsciente não consegue enxergar, mas você vai para a Europa, você vê uma cidade que não tem eletricidade, esses postes ali com... Que é tudo embutido. Que é tudo embutido, você vê, aquilo é muito mais bonito. Então, você, se só chegar a imaginar que não tivesse isso dali... Seria você tira uma foto de um prédio e não aparecer nenhum fio. Já se falou aqui, né, de fazer essa fiação subterrânea. Em Blumenau, na Rua 15 tem, já tem, né? Temos, né? E realmente muda todo, né? Muda todo o layout contexto. todo. É uma coisa, às vezes as pessoas nem sabem porquê, mas elas, dá uma diferença astronômica. Mas assim, na questão do turismo, eu acho que Timbó está preparado assim. As pessoas que vêm para cá, e principalmente que vêm para a região e chegam, muitas vezes até na época do outubro, as pessoas vêm para outubro e se hospedam aqui por N motivos, às vezes porque é mais barato, às vezes porque não tem lugar lá. E ela se depara com uma cidade de interior que é muito legal, que nunca ouviu falar, né? Mas... E você pode olhar nas nossas imobiliárias que tem muita gente que vem, por algum motivo, vem para Timbó e acaba comprando para vir morar.
se algum dia já teve, assim, ficar preocupado com as pessoas que vêm de outro país, hoje você não tem nenhuma vergonha de mostrar a tua cidade. Eu tenho uma preocupação de chegar no aeroporto de Navegantes e sair de lá. Pegar 470. Não, já na saída do aeroporto já começa a dar vergonha, muito feio, né? Mas enfim, mas quando você está aqui, né, em Timbó, já é outra coisa. Aí você pode, não tenho medo nenhum, né? Então eu acho que Timbó está preparado assim. E eu acho ainda, eu trabalho muito na questão região, né? Sim. Porque eu acredito, nós temos aqui Rio dos Cedros, temos Pomerode, temos Benedito, Rodeio, Ascurra, Doutor Pedrinho, são lugares que nós podemos vender uma palavra que se chama Timbó, né? Sim. E nós não temos cachoeira, não temos um monte de outras mas coisas. Está ali pertinho, mas né? Está aqui, né? O cara pode se hospedar, pode vir jantar aqui à noite. Então, quando você vende a imagem de turismo da tua cidade, você engloba as cidades vizinhas e não tem como tirar? Muito pelo contrário. Eu já fui para Natal, Rio Grande do Norte, vai para Natal, aí você sai daqui com alguns pacotes, tu vai ver uma figueira, um cajueiro, não sei, em outra cidade, você vai em outra praia, você compra no Natal, mas sim, você passa vários municípios, né? E é assim, né? E a região está crescendo, se Timbó cresceu, a região também está crescendo bastante, nesse aspecto? Sim. Bastante. Na verdade, Santa Catarina, né? Vocês podem ver os números, né? A gente tem os dois que puxa mais, eu creio que é Florianópolis e Balneário Camboriú, né? Aí tem, eu creio que ficou uma lacuna por um tempo ali, a questão de Blumenau, né? Ela perdeu uma época, né? Mas agora começou, e a gente ali, principalmente ali em Blumenau, na praça ali onde que tem o Museu da Cerveja, eu vou constantemente lá ver no museu, lá é 8 mil, 10 mil que assinam o livro. Pois né, eu me surpreendi outro dia, né? fazendo uma matéria aqui no Museu da Música, e surpreendi também pelo número de pessoas que vai ao museu. Sim, vai. Tu vê como tem atração nisso. Sim, e Blumenau tem, eu acho que é uma das cidades que mais museus tem, né? Tem Museu da Água, Museu da Cerveja, tem Museu de Costumes, ali perto tem alguns, né? Essa então, conjuntura toda, agora você falou, antes falamos um pouco da cerveja, as cervejarias artesanais, elas têm algo dignificante nessa conjuntura toda. Elas têm uma presença e tanto dos hotéis, da infraestrutura das cidades, porque no interior começou a nascerem também as pousadas, as pessoas oferecendo seus serviços, os cafés. Isso tudo está crescendo junto, Dimas, você entende isso? Tá, eu vou dizer o que? De 2 anos para cá, é só você ver em Timbó, aqui na nossa micro-região, quantos pousadas que surgiram. Pois é. Existem, não dá para contar nos dedos. Não dá mais. E todo mundo está sobrevivendo. Então, sinal de que está tendo... Apesar de que eu acho que ainda, como eu falei, nesses 30 anos, a gente passou várias crises, né? Sim. Econômicas, né? Claro, porque isso também, quer queira, quer não... Influencia, né? Nossa, né? Claro. É uma coisa que você não tem muito poder do que fazer, né? Você tem que trabalhar em cima do que você tem. Mas assim, eu creio que hoje, se o Brasil tivesse com uma economia forte, nós deveríamos estar com 20%, 30% a mais, né? Porque a pessoa que perde emprego, né, ele vai sair, tu vai querer imaginar que ele saia para ir para o restaurante 4 vezes por mês? Não comprar nada, né? Não, perde poder aquisitivo, isso compromete tudo, né? Bom, vamos fechar esse bloco. Depois eu quero falar um pouco mais a respeito ainda da história da tapioca, esse trabalho dos 4, 5, vocês continuam juntos? 4. Vocês continuam juntos? Sim. Ainda estão. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Queria chamar a atenção mais uma vez em relação à nossa cidade. Olha só, pessoal, nós temos aqui não só esses pontos pitorescos que a gente acabou de enaltecer aqui, né? Mas queria chamar a sua atenção para o Museu da Música, que é um lugar digno de serviço, é um dos únicos da América Latina, nesse porte, nessa característica, é o único já configurado isso. Então vale muito a pena. Funciona aos domingos, hoje, sábado, tem problema. Quando você quiser vir,
Venha, é uma das atrações dessa cidade. Timbó é uma cidade para todos. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Meus amigos, nós estamos voltando aqui com a última parte do programa Carlos Henrique desse sábado, aqui na Rádio Página 2. A PG2 veio dar um pulinho aqui ao restaurante da Tapioca. Nós estamos aqui nesse local sensacional. Para cada lado, se olhar aqui na Tapioca, uma paisagem, dá uma foto de primeiríssima qualidade. Um lugar muito interessante, é uma alegria estar fazendo programa aqui, quando a Tapioca comemora os 30 anos. E hoje, se a gente analisar bem, a Tapioca é no Vale do Itajaí, talvez a casa mais longeva, que se manteve o tempo todo, né, Dimas? Isso é um detalhe muito especial, né? Enfrentando as enchentes e tudo. Não só enchentes, né? Nessa questão também aconteceu, não de restaurante, mas de boate mesmo, aconteceu aquele incidente gravíssimo em Santa Maria, né? Que meio que mudou tudo, né? As coisas, depois disso, houve uma mudança e a questão de segurança virou uma coisa praticamente insustentável, né? Para quem trabalha com isso, o custo foi lá em cima, né? As pessoas às vezes teve que não ser querem repensado pagar, tudo, né? Exatamente. Me diga uma coisa, nós estamos agora, no final do ano, vocês termina a concessão que a prefeitura cedeu a vocês para a exploração desse local público, né? E que vocês, na contrapartida, fizeram primeiro a recuperação do prédio, que eu lembro como é que isso aqui estava. Depois investiram pesado. Eu queria falar um pouquinho disso, Dimas. Agora, no final do ano, a prefeitura vai, evidentemente, dentro de um processo que a população terá conhecimento, né? Já está em andamento, né? Definir quem serão os novos donos. Vocês estão, evidentemente, altamente credenciados, né? Mas me fale um pouquinho dessa ponte que vocês construíram aqui. Quanto é que custou essa brincadeira aí? Olha, eu não quero nem pensar, né? Eu creio que se fosse para fazer hoje, ela seria inviável. Na época, fazem 18, 19 anos, né? Porque a gente começou a construir em 99 e ela custou quase 400 mil reais na época, né? Eu creio que hoje não se faria com 3 milhões, talvez, não sei. Provavelmente não, né? Saiu relativamente barata, mas foi um salto para vocês, foi um passo. Assim, como eu falei para ti, às vezes as coisas vão acontecendo meio sem... Agora, isso foi uma obrigação imposta pelo contrato da época ou não? Na verdade, a gente havia se reunido, para nós era interessante ter essa ponte, só que a prefeitura até havia colocado a construção de uma passarela, mas não seria nesses moldes, era uma coisa muito mais simples, talvez uma De onde nasceu essa ideia aqui, dessa ponte estaiada? Bem, a gente contratou na época um engenheiro que se chamava, era Adriano, o Clair Adriano, que eu acho que ele que fazia essas estátuas da Havan e sim. Hoje eu não sei se é o mesmo, mas enfim, a primeira era, né? Hoje até é outro material. Mas enfim, e a gente foi atrás dele e ele nos apresentou várias propostas, né, na época. E a gente optou por essa. E a gente acabou usando alguns materiais que ele achou um custo menor, né? Mas com já toda a segurança, 20, né? Sim, com toda a segurança. Passou em alguns testes, Passou em alguns testes da enchente, né? Porque a base dela praticamente ficou embaixo da água, né? Pois é. E assim como a própria represa, né? Que tem praticamente 100 anos, né?
Essa represa, eu estava vendo no histórico da Pior, desse complexo aqui, ela realmente tem quase 100 anos. Tá batendo um centenário aí, né? Sim, não tem uma data, uma data ainda que eu até pesquisei nisso, mas ela está... Se não tem 100 anos, ela deve estar com 98, 99 anos. Antes de prosseguir essa questão do salto, que eu quero explorar um pouquinho contigo, Dimas, voltando ainda nessa questão da concessão. Vocês ficaram 30 anos, e era o período previsto 30 anos? Não, 20 não, anos. Antes eram 10, na verdade... 10 anos. Depois foi para 20, né? Depois 20. E agora deve sair 20 mais 10. São 20 mais 10. Mais 10. Você já tem conhecimento? Já chegou sim, assim? Sim, alguma coisa vocês vão ter que empreender a mais? Sim, já está. Pode contar para a gente alguma coisinha? Algumas coisas até porque não está tudo definido. Tá. Né? Por exemplo, alguma coisinha? Principalmente a acessibilidade. Acessibilidade. Né? Porque, a gente vai mexer algumas coisas no próprio restaurante, na entrada da passarela, algumas coisas. Assim, porque a acessibilidade a gente notou, principalmente há 3 anos quando a gente entrou em Blumenau, que foi uma coisa que lá já se cobrava muito mais, e na época, em 98, não haviam essas... Não havia, não. Mas a gente sente a necessidade, mesmo sem ser uma coisa que seja obrigatória pela legislação de hoje, mas... como eu estava falando, como o prédio é tombado, na época não tivemos muito como fazer. Hoje a gente está quebrando a cabeça, talvez a gente vai ter que construir um anexo ali atrás, né? E isso que a gente está discutindo, porque o que falta para nós é um banheiro que seja para cadeirante, um banheiro que seja família, que possa ter trocador para neném, né? Claro. Um monte de outras coisas. Isso a gente já vem sentindo a falta disso. Então, assim que sair isso aí definitivo, a gente vai implantar. Né? Essa é uma das novidades. Uma das coisas. A ponte também é outra. Né? Provavelmente a gente vai mexer e usar o próprio museu ali. A responsabilidade daí ficaria pela empresa. Toda nossa. Vocês assumindo, inclusive, a gestão do museu. E praça. Em praça. Praça como um todo. Né? É bem legal. Isso, na verdade, é um custo meio elevado, né? A gente está até vendo como que vai ser feito, né? Mas está rolando, né? Vamos estar dentro do prazo. Você está otimista em relação a tudo? Sim, bastante. Mas me fale um pouquinho, vocês... Eu não imagino sem... Vocês, os sócios desde o começo são os mesmos? São os mesmos, sim. Bacana, eu achava que já tinha havido uma ruptura. Não, continua mesmo time. Aqueles meninos, aqueles garotos todos de cabelo branco, mas continuam. Provavelmente daqui a 30 talvez não venha a faltar, não por... Dimas, aqui nós temos esse salto aqui. Outro dia eu tomei a liberdade, como jornalista mesmo, de procurar um engenheiro da usina lá da cooperativa de Santa Maria, e ele se dispôs a vir comigo, fizemos uma entrevista aqui na ponte, e falando do potencial que esse salto tem em produzir energia, porque isso aqui foi feito para produzir energia. Inclusive tem uma roda d'água que vocês colocaram em funcionamento de novo, né? Aqui debaixo, há duas, uma no outro lado e outra aqui, debaixo, sob o prédio, embaixo aqui é onde nós estamos falando. E vocês nunca foram atrás dessa possibilidade de produzir energia? Não, a gente já fez várias consultas, as primeiras mesmo, quando foi no ano 2000, a gente havia visto isso, mas na época era inviável, né? Mesmo porque, você sabe, às vezes... que nem petróleo, né? Às vezes o custo é maior do que depois a venda, que você tem, né? Talvez hoje a gente já está olhando com outros olhos. Até porque as tecnologias mudaram. Sim, né? Justamente, as tecnologias mudaram, o preço da energia também, né? Hoje já, dependendo também do investimento, já o que a gente consome já talvez seria interessante, apesar de que existem outras fontes, né? A única coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é porque isso sendo tombado, eu não sei a questão legal de licença, né? Dentro do IFAM, né? Porque como a represa é tombada, eu não sei como é que seria essa questão, né? Porque naturalmente nada paga também esse visual que a gente tem, né? Então
Não, nada justifica você destruir isso aqui, né? Que é uma das maravilhas aqui da região, para uma opção de produzir energia. O rio, na verdade, vem com tantas... Agora, outro dia, esse mesmo engenheiro, falando da possibilidade que tem, reúne condições técnicas, olhando assim por cima, me disse que é possível agredir cada vez menos isso. Isso também pode, né? É isso que surgiu na nossa ideia dos últimos, digamos, de 1 ano e meio para cá. Né? Daí a gente até já está estudando nessa questão do próximo edital para que tenha alguma... Não obrigatoriedade, mas a possibilidade de... Que bom ouvir isso. E até vou dizer algo que ele me disse, ele me confidenciou, olha, isso aqui, chutando por alto, assim, teria potencial para a iluminação pública da cidade toda. Iluminação pública, de rua, né? Mas não é de se jogar fora essa ideia, né, Dimas? É um negócio bacana, né? Mas, enfim, eu gostaria ainda de colocar algumas questões aqui relacionadas a essa entrevista com o Dimas Felipe acerca da tapioca desses 30 anos, né? Se você quiser responder, responda. Se não quiser, passa. Qual é o faturamento da empresa? Olha, hoje, atualmente, do Blumenau, ela fatura uns 20% a mais. Mas 20% a mais lá? Mas gira em torno, a gente fatura ali por ano uns 7, 8 milhões. 7, 8 milhões mais ou menos. Ainda o carro-chefe, se a gente pode, salvaguardando as proporções, então é a tapioca de Timbó. Não, a de Blumenau... A de Blumenau ainda fatura mais. Mas digo, não é uma proporção, não é tão disparada assim, 20% a mais, né? Não. Mas é assim, é que teve uma pequena diferença que a gente até, não digo se espantou, até eu achava que ia ser assim mesmo. Mas em Blumenau o almoço, a parte do dia é muito maior do que, eu diria assim, Timbó, nós temos um bom almoço, sim, mas a quantidade da noite, ela se equivale. Lá é o contrário. É o contrário. Muito maior. Vocês exploraram, ou pensam explorar, a marca tapioca de outras formas assim, não? Olha, pensamos, mas... também a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Não tem... porque a gente teria que ser dentro do ramo de alimentação, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que a gente vai deixar, assim, se tiver a oportunidade um dia de fazer alguma coisa que a gente ache... A cozinha de vocês, ela dá prioridade a produtos regionais? Sim, nós temos o que a gente pode, né? Até existem... Na Itália existe uma cozinha zero, né? Quanto menos você consegue trazer, melhor, né? E assim, a gente, na verdade, que nem em Timbó e tanto Blumenau, a gente, principalmente o carro-chefe, que é o chopp, ele é feito daqui, né? É aqui. Temos algumas parte de verduras que vem ali da muda, né? Sim. A gente consegue algumas coisas, mas tem coisas que, por exemplo, laranja é uma coisa que vem de São Paulo. Vem de São Paulo, vem de fora. Mas assim, a maior quantidade de produto é da região, pelo que eu entendo? Sim. É mais ou menos assim. É um negócio interessante, porque esses moldes que temos em restaurantes internacionais, os caras vão até... tem produção exclusiva, esse tipo de coisa, isso está crescendo, né? Só que, assim, no nosso caso, porque assim, como a gente estava falando, na questão de bistrô, eu posso ter uma horta, né, para ter o meu sim. Já para a gente o consumo maior é complicado. Não encaixa. E agora, assim, com essas 2 semanas, né, que passou, que a gente estava com essa questão dos caminhoneiros parados, sim, né? Aí é que você nota o que você tem na mão, né? E o que você não tem, né? E que conclusão vocês chegaram? Que a autossuficiência relativa... É bom, né? É bom ter, né? Tem coisas que não tem. Você não tem muito a decisão de fazer. Por exemplo, o gás, né? Nós não temos gás encanado aqui, né? Sim, aqui no centro. Então, não tem o que fazer. Tem que vir um caminhão, né? Trazer. Então, é uma coisa que te dá, digamos, se não tivesse vindo aqui em Timbó, isso porque a gente tomou umas ações, digamos, de fechar a cozinha 11 da noite, chegar e dizer, olha, vai querer mais alguma coisa, senão a gente vai desligar, porque para poder dar mais
Foi uma ação preventiva. Sim, para depois, na verdade, não precisou, mas se não, a gente poderia talvez trabalhar até no domingo, depois não iria ter mais gás, né? Então, a greve terminou na hora certa. Terminou na hora certa. Na verdade, eu até acho que devia ter terminado na segunda, no meu ponto de vista. Né?Dim, mas eu quero agradecer muito aqui o carinho de você receber a nossa equipe aqui na Tapioca, dar os parabéns aí você, ao Kiko, Ito, Marildo, por esse empreendimento corajoso à época e que aquela brincadeira de 30 anos atrás se tornou num empreendimento sério, bem sucedido, de muito bom gosto acima de tudo e que é reverenciado não só por nós, né, para as pessoas que vêm de fora também. Estabeleceu-se aqui uma coisa muito bacana nessa relação do turismo. Tornou-se a Tapioca o ponto mais fotografado da cidade, da região talvez. Então tudo isso se deve a esse empreendedorismo de vocês, dessa brincadeira que começou lá atrás e que virou essa coisa séria. Então, muito obrigado, parabéns pelos 30 anos, foi bom conversar contigo. Obrigado a vocês também, obrigado para todo mundo. Então, a gente acaba de entrevistar Dimas Felipe, da direção da Tapioca. Falamos dos 30 anos dessa empresa, muito legal, né? Botar esse programa no ar nessa manhã de sábado e dando naturalmente vazão a esse momento que não é qualquer um momento. São 30 anos de uma empresa muito bacana, admirada por todas. A Tapioca tem isso, ela tem um conceito bom na sua comunidade, fora daqui. E por esse aspecto, nós da Página 2 decidimos fazer a locação daqui hoje, sábado, exatamente para corroborar toda essa sinergia que existe entre a Tapioca e a população de Timbó e as pessoas que nos visitam. Tenham todos um excelente final de semana. Sábado que vem um outro assunto, uma outra personalidade. Nesse programa especial, com esse formato diferente, a gente vai buscar locações maravilhosas também. Muito embora depois da Tapioca isso ficou complicado, porque aqui realmente é um visual estonteante, maravilhoso. Bom dia, bom final de semana. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. Lens Import, distribuidora nacional das ferramentas Bessey. Acesse lensimport.com.br. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.